Bom, o nosso convidado de hoje é o técnico do Guarani, convidado especial ao vivo, entrevista exclusiva, Daniel Paulista. Oi, Daniel, boa tarde para você, tá tudo bem por aí? Tudo bem, Carlos, prazer novamente estar participando aí com vocês do programa e à disposição aí para esclarecer qualquer situação. Bem, vamos começar aqui as perguntas para o Daniel Paulista. Gleger Zorzinha, sua primeira pergunta. Bom, primeiro mandar um grande abraço para o Daniel, né? Um cara que eu tenho um respeito danado, tanto como jogador, como agora como técnico, fez um belíssimo trabalho em 2021. Parabéns pelo seu trabalho do ano passado, Daniel. Agora, Daniel, queria que você falasse um pouco, né, se você tem visto aí os jogos do Guarani na Taça São Paulo, se você tem acompanhado e quais as suas perspectivas com os meninos da base se integrarem ao profissional desse ano. Um abraço. Um abraço, Gleger. Bom, a perspectiva continua positiva, né? É um trabalho que a gente faz integrado com a categoria de base desde o ano passado. A gente vem observando, não só na Copa Paulista, mas também dentro do próprio Campeonato Paulista, que se encerrou também na temporada passada, a evolução desses garotos e possivelmente alguns deles figurarão dentro do elenco profissional para ganhar mais maturidade, para ter esse desenvolvimento, para, se no futuro vierem a ter uma oportunidade, estarem preparados e nos ajudar dentro de campo. E também é um costume do Guarani esse trabalho de revelação de atletas. Júlio Nascimento, boa tarde para você e a sua pergunta ao Daniel Paulista. Um abraço, Batista, um abraço para o Daniel também, obrigado por estar atendendo aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. E o torcedor bugrino está na grande expectativa de, nos próximos dias, a diretoria oficializar a contratação do Giovani Augusto. Queria saber se você acompanhou do Giovani, né? Ele está há 2 anos no futebol mexicano, Daniel, e nesse tipo de situação, como é que vocês fazem para ter informações dos jogadores, se de repente esse seria um nome para substituir o Regis nessa temporada? Olha, é difícil falar porque o jogador ainda não foi contratado, né? Um jogador que está nos nossos planos. A gente buscou informações, é um atleta que tem no seu currículo, pela qualidade que tem, passado em grandes equipes. Nesse último ano especificamente, essa passagem pelo futebol mexicano não foi um jogador que atuou com tanta regularidade, mas é um atleta ainda com uma idade boa, um atleta com um potencial muito grande, se vier a chegar, bastante motivado para nos ajudar, e se isso vier a se concretizar, acho que o Guarani ganha em qualidade num setor que hoje está carente dentro do nosso elenco. Nomes, a sua pergunta diz aí, Tigrão, Daniel Paulista, o nosso convidado ao vivo no programa de hoje. Um abraço para o Daniel Paulista, parabéns pelo grande trabalho, e a pergunta é a seguinte: o Thales foi embora, mas você está recebendo aí um zagueiro canhoto, o Derlan, já está treinando, veio lá da Chapecoense, um jogador muito técnico, não é? Pergunto a você, é natural a entrada do Derlan como titular, fazendo você aí uma zaga de um destro e um canhoto, e com isso praticamente mantendo o padrão de qualidade que você tinha na zaga que disputou a Série B, Daniel? Um abraço para você. Um abraço, Tigrão. Eu acho que o principal objetivo nosso nessa montagem desse elenco, né, e isso foi deixado bem claro para a diretoria do clube, foi tentar trazer jogadores com características diferentes para o mesmo setor, né? Nós perdemos o Carlão, perdemos o Thales, jogadores que foram importantes aí na trajetória da competição, mas conseguimos repor com atletas experientes, outros mais jovens, o Derlan, como você disse, canhoto, o Hernando e o João Vitor destros, mas com uma característica diferente, somados à permanência do Ronaldo Alves. Acho que nós estamos bem servidos na posição, e com relação à titularidade é muito no início, né? Iniciamos hoje pela manhã o início da semana e vamos trabalhar primeiro na observação desses atletas para ver qual vai ser a melhor formação para a gente estar iniciando a temporada. Torcedor pode começar a esfregar as mãos e imaginar Ronaldo Alves e Derlan, ou é cedo ainda, Daniel? Não, é cedo. Eu acho que está muito no início. Nós não fizemos ainda nenhum trabalho específico de montagem de equipe ainda. A tendência é que durante essa semana a gente já comece a fazer um esboço, né, de uma preparação já visando a estreia.
mas por enquanto ainda não temos ainda uma formação que a gente pensa ser a ideal, até porque a gente tem que ver no campo como esses atletas vão estar se comportando. Ô Daniel, uma pergunta, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Ultimamente, os técnicos portugueses estão extremamente valorizados aqui no Brasil. Parece até que eles estão reinventando o futebol, né? Flamengo com Jesus, agora de novo o Flamengo com Paulo Sousa, o Palmeiras com o Abel, enfim. Qual a sua opinião sobre isso, né? Essa supervalorização do técnico português? E qual é a contribuição do técnico, na sua opinião, numa vitória ou numa derrota? Bom, primeiro que eu acho que assim, eu acho que é válida esse intercâmbio, né, de trabalho. Eu acho que há mercado e há campo para todo mundo. Eu acho que nós brasileiros temos que trabalhar, temos que botar a mão na massa e reconquistar o nosso espaço, que eu concordo com você, tem sido bastante ocupado por treinadores estrangeiros, principalmente os portugueses. Mas eu vejo isso como um chacoalhão que eu acho que a gente precisa ter. Nós temos trabalhado, nós temos procurado nos aperfeiçoar, cada um dentro das suas convicções, e eu, dentro das minhas, vou procurar sempre trabalhar muito para buscar o meu espaço, aumentar o meu espaço dentro desse campo de trabalho, e tenho certeza que 2022 tentar repetir e melhorar ainda a nossa trajetória aqui dentro do Guarani. Me desculpa, a segunda pergunta sua foi... Qual o percentual de contribuição numa vitória ou numa derrota? Porque com essa supervalorização do treinador português, a impressão que dá é que o treinador tem 70%, né, de participação numa vitória ou numa derrota. Você tem que pensamento sobre isso? Qual é a participação de um treinador numa vitória ou numa derrota, percentual? É difícil a gente falar em percentual, porque no jogo a tomada de decisão ela é sempre do atleta, né? Ela é sempre a intuição do atleta é quem vai decidir, tomar a melhor jogada, né? A decisão da melhor jogada. Eu acho que assim, o treinador ele contribui principalmente no trabalho durante a semana, na preparação da equipe, na montagem da equipe, em organizar essa equipe para enfrentar os adversários que ele vai ter pela frente. E no trabalho durante o jogo, ele é mais na tomada de decisão em cima dos atletas. É difícil falar sobre percentual, mas eu acho que assim, como eu disse na primeira resposta, eu acho que há mercado para todo mundo e nós brasileiros temos que trabalhar para recuperar esse mercado que no momento a gente tem perdido por essa invasão de treinadores estrangeiros que está acontecendo. Daniel, nós percebemos, né, durante toda a temporada 2021, você manteve sempre o mesmo esquema. Claro que com variações dentro do jogo, eu inclusive elogiava muito isso, que eu acho que você precisa ter alternativas de jogo, né? Agora eu queria saber de você o seguinte, com essa remontagem do elenco, o esquema, a plataforma, o Daniel pretende usar a mesma em cima das contratações e se adequando, ou você tem alguma coisa na cabeça diferente daquilo que foi em 2021? Bom, isso vai depender muito de como dentro do campo esses atletas novos vão estar chegando, né, no rendimento deles, em cima dessas características. Eu acho que a gente tem montado um elenco com características mais diferentes do que o que a gente tinha no ano passado, jogadores de jogo diferentes e que executam a mesma função. Então, nós vamos estar trabalhando essas variações de esquema tático principalmente durante essa e a próxima semana, que é onde a gente vai ter um tempo maior para que esses testes eles possam estar ocorrendo. E a gente, como você disse, a gente não fique engessado dentro das partidas em um único determinado esquema, até porque a gente tem que encontrar essas variações, porque as dificuldades elas vão existir. E diante dessas dificuldades, a gente tem que ter essa movimentação diferente para tentar atingir o rendimento satisfatório em busca das vitórias. Júlio Nascimento. Queria saber do Daniel sobre como está a situação do Bidu, né? Como está o clima, se você conseguiu ter tempo para conversar com ele desde sexta-feira, quando ele se representou, Daniel. Não, o clima está normal, entendeu? O atleta se apresentou com atraso, isso todo mundo sabe, mas já se apresentou, vem desenvolvendo seu trabalho aqui dentro, da mesma forma, foi recebido muito bem por todos e estamos aí tocando o trabalho normalmente. Qualquer coisa diferente disso é tratado pelo representante do atleta e principalmente pela nossa direção.
Daniel, você perdeu 2 jogadores extremamente importantes, eu diria até o terceiro do meio para frente, porque a situação do Andrigo é muito difícil de ser revertida, para que ele continue em virtude, claro, do Guarani estar aí competindo com uma proposta internacional da Coreia do Sul. Então, o Andrigo, o Regis e o Bruno Sávio, né? Regis e o Bruno Sávio responsáveis aí pela maioria dos gols, somando o que os dois fizeram, dos gols do Guarani, os 2 artilheiros máximos da equipe. Saindo esses 3 jogadores, e você está recebendo também jogadores de boa qualidade, você acredita que taticamente, você, com as reposições que você está recebendo e ainda vai receber, que a fisionomia tática do time será mantida ou você terá que rever essa plataforma em função de características individuais do atual elenco em comparação com o elenco que você tinha até o final da Série B, Daniel? Então, vamos aguardar como vai ser o rendimento dos treinamentos e também nas primeiras partidas, porque como você disse, nós temos uma plataforma de jogo, mas essa plataforma ela vai ter as modificações naturais pela característica dos atletas que estão entrando, né? Nós temos muitas mudanças com relação, vamos pegar um comparativo da equipe base, que foi a do Campeonato Brasileiro 2021, para uma possível equipe agora em 2022, então nós estamos falando em quase que metade de trocas, né? De muitas trocas dentro dessa equipe, quase que metade desses jogadores acabaram saindo. Então, assim, são muitas trocas, jogadores que estão chegando novos, com uma característica diferente. Vamos ver como eles vão se adaptar a esse modelo de jogo. Agora, se porventura o rendimento não estiver satisfatório, nós temos que encontrar uma solução para atingir um rendimento satisfatório em busca das vitórias. Ô Daniel, para finalizar, o Guarani estreia no Campeonato Paulista dia 27, jogo contra o São Paulo, tem um tempo ainda de treinamento, o time ainda está em formação, mas qual é a sua projeção, numa nota aí de 0 a 10, com quanto o Guarani vai entrar no campeonato? Olha, o Guarani está num processo ainda de montagem, né? Um processo de construção, né? Jogadores que estão chegando, jogadores que ainda vão iniciar os treinamentos, né? Infelizmente também a gente está com essa situação, não só no Guarani, mas no país, dessa influenza aí que está impactando e também impacta, né, acima dos nossos atletas. Nós tivemos que alguns atletas não puderam fazer as atividades durante a semana em virtude dessa situação, e isso é prejuízo que a gente tem, porque a gente perde dias de preparação e o quanto antes a gente tiver todos os atletas à disposição, claro que a gente vai estar sempre trabalhando para melhorar a nossa equipe a cada dia. Infelizmente, esse tempo ele vai ser encurtado, mas a gente está com uma perspectiva muito positiva que esse Campeonato Paulista a equipe consiga fazer boas apresentações, atingir seus objetivos. A diretoria tem feito muito esforço para que a gente tenha o mais rápido possível todos os atletas à disposição, e nós estamos trabalhando muito aqui com os atletas que a gente já tem em mãos para dar início a esse grande Campeonato Paulista, que vai ser muito difícil, haja vista que nos 4 primeiros jogos, 3 equipes da Série A nós já teremos pela frente, então a dificuldade vai ser muito grande. Quantos jogadores estão gripados do elenco? Vários. Vamos ter, a princípio, talvez essa semana teremos aí a liberação deles para a volta das atividades, mas foi uma situação que impactou na nossa primeira semana de trabalho. E sobre testagem de Covid, o Guarani fez testagem, teve algum caso de Covid no grupo? Perguntou. Ainda aí é uma questão que o departamento médico está avaliando, né? Os testes foram feitos, acho que os resultados ainda não foram, com relação ao Covid, ainda não saíram. Daniel, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nos trabalhos, temporada 2021 boa e pode, por que não, imaginar uma temporada ótima com acesso e um bom comportamento no Campeonato Paulista e também Copa do Brasil. Grande abraço, sucesso aí no trabalho. Obrigado, Carlos, a todos aí os participantes, de estar participando aí com vocês mais uma vez do programa e sempre à disposição aí para novos esclarecimentos. Valeu, muito obrigado. Tá aí, portanto, Daniel Paulista falando conosco, meio escorregadio aí, né?
puxa para cá, puxa para lá. É o começo, né, Batista? É o começo também, não pode se comprometer porque nem tem como, né? Você vê que ele terminou a entrevista como se ele estivesse respondendo um e-mail. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Daniel Paulista. Uma entrevista, e eu não estou colocando isso aqui em nível de crítica, aliás, a gente tem muito a que agradecer a assessoria de imprensa do Guarani e a disponibilidade do Daniel. Verdade. Mas é que está tudo muito indefinido ainda, né, Batista? Ele tem que dar uma entrevista protocolar, né? Ele tem que dar uma entrevista sem nenhum tipo de afirmação, porque, por exemplo, se o time já tivesse estreado, a gente ia dizer assim, pô, o Daniel, o Hernando foi muito mal, você vai mexer na zaga? Estou colocando aqui, hipoteticamente, claro, nem quero fazer essa pergunta, tomara que todo mundo vá bem. Mas agora é tudo muito abstrato, né, Batista? O cara não sabe o elenco que ele vai ter em mãos. Ele não sabe se ele vai conseguir manter a plataforma. Ele não sabe, eu digo a parte tática, quantos estarão com o tempo, porque do jeito que está indo aí nos últimos dias, eu não sei se vai ter campeonato, cara. Eu não sei. De repente chega lá, tá todo mundo com... Porque não é o Brasil, né? O mundo está com Covid ou com H3N2. E aí? E se esse surto explodir até o dia 26? Então, as respostas são mais protocolares mesmo e a gente entende, mas uma bela entrevista ainda assim, porque ele se expressa muito bem.